Namastê, gente, seja bem-vindo aqui ao canal do Gayatri Astrologia Védica. Eu sou astróloga aqui por detrás do canal, eu sou Cris Shukla. E além desse canal do Gayatri Astrologia Védica, onde eu trabalho com consultas, leituras de mapa de nascimento, de carreira, leitura de mapa de como vai ser o seu ano, eu também trabalho com ensinando astrologia védica da base, né? Então é um processo. Eu tenho uma comunidade chamada Gori, Astrologia Védica, onde lá a gente tem atividades onde as aulas já estão gravadas, onde a gente vai ter lives, onde vamos aprender junto, e eu procuro todo mês estar em contato, pelo menos individual, em sessões pequenas, para estar conversando com os alunos. Muito bem, se você tiver interesse em estar fazendo uma consulta, em estar vindo aprender, esse é o momento. Tem aqui o site, Instagram, enfim, todas as informações. Muito bem. Uma pergunta que eu recebo muito, não somente nas consultas, né, mas entre os alunos, e as pessoas sempre querem saber, e talvez é uma questão a se perguntar, por que a gente quer saber muito o nosso propósito, né, a nossa questão de Dharma, né? Quem está estudando Vedanta ou quem pratica Yoga, ou às vezes nem está associado a alguma dessas atividades, quer muito saber sobre o seu propósito. Eu acho que muito dessa questão do propósito vem quando a gente não está se sentindo completo, né? Quando a gente tem algo que está faltando, existe uma falta em algum lugar, porque obviamente, né, eu vou falar aqui sobre a questão do Dharma, e a gente tem várias formas de trabalhar Dharma no mapa, de enxergar Dharma no mapa. E eu vou começar com um conceito bem simples, mas muito legal. Então, o que acontece é que eu acho que quando a gente está sentindo essa falta, né, algo está faltando, a gente fala, então qual é o meu propósito? Né? O que eu deveria estar fazendo que eu não estou? Eu acho que, obviamente, cada mapa vai mostrar vai mostrar o seu caminho, a sua direção, né, e toda a sua história associada, mas eu sempre gosto de lembrar que o maior propósito de todos, né, da gente ter vindo para cá, e aqui eu estou falando com base principalmente nos Vedas, né, que é a base da astrologia védica, e seguindo a linhagem, né, dos meus gurus. Eu atualmente moro aqui na Índia e já fiz vários cursos com vários professores, mas atualmente eu estou num curso de 5 anos com o meu guru, o Param Guruji Sanjay Rath, que é da linhagem de Achyutananda, que é da linhagem da família dele. E eu acho interessante a questão da gente sempre lembrar que o maior propósito da gente estar aqui é sempre caminhar em direção a uma consciência de vida mais acentuada, mais, vamos dizer, mais iluminada. Então a nossa caminhada aqui sempre é para ir para algo melhor, sempre falando em termos de valores espirituais. E obviamente cada caminhada de pessoa vai ser diferente, porque cada karma que essa pessoa vai vivenciar nessa vida vai ser diferente, pertinente às vidas passadas que ela teve. Então, referente, quando a gente pensa em Dharma, né, a gente está pensando nos quatro, vamos dizer, nos quatro ideais, né, nos quatro goals, né, nos objetivos que a gente tem na vida pertinentes ao conceito do hinduísmo, que seria o quê? Dharma, Artha, Kama e Moksha. Então, todo mundo, de alguma forma, vai estar imbuído nesses quatro conceitos com pesos e medidas diferentes. Obviamente, por quê? Porque se você tem uma vida voltada, né, um swami aqui na Índia, né, um sadhu lá na Índia, né, uma pessoa que se dedica muito à sua espiritualidade, ela está muito mais conectada à ideia do moksha. E obviamente, se você é um empresário, uma pessoa que está buscando acumular riqueza, criar negócio, está muito mais a sua parte do artha está muito mais forte na sua história. Então, Dharma é fazer o que é certo. Então, o que é certo a ser feito? O que é que tem que ser feito? Né? Então,
Aqui me lembra muito, né, para quem conhece já um pouco aqui da história, né, de Rama e dos avatares de Vishnu, né, Rama é muito essa energia do que é o correto a ser feito. E aqui o correto não é no sentido do bonzinho, né? Então, dentro dessa história, desse contexto que aconteceu, né, dessa situação, né, vamos supor, qualquer situação que tenha acontecido, o que é dármico nessa história? O que é o correto de ser feito de acordo com os valores? Então, Dharma. E aí, Dharma, eu vou mostrar, né, vou abrir um mapa aqui para a gente conversar sobre isso, mas é bem essa história. Então, Dharma é o que é correto a ser feito. Artha é sobre acúmulo de matéria, acúmulo de valores. Né? Então, uma pessoa que está buscando acumular material, buscando acumular riquezas. E aqui a gente não. Né, cuidado com a história do julgamento, não. A gente, né, se a gente não resolve o material, a gente não tem como ir para o espiritual. Então as coisas são muito conectadas, até porque a gente vive no mundo material. E se você frequentar, já veio para a Índia, né? Os pujas, os templos, né? E principalmente dependendo da qualidade financeira do templo, você vai ver que as deidades têm ouro, são bem vestidas, estão sempre sendo agraciadas, né, com elementos, né, que vão lá, né, de puja, dependendo do que eles colocam de fruta, de comida. Então isso, então o material está muito atrelado ao espiritual, mas como a gente administra esse material é que aí vem a questão dos valores. Então a gente tem Dharma, Artha, Kama. É na questão do prazer, né? Na busca da gente ter prazer nas coisas. E aí o prazer vai desde, obviamente, da questão, né, da questão dos relacionamentos, né? De buscar o prazer nos relacionamentos, mas prazer na vida, prazer na comida, prazer nas viagens, prazer nas atividades que você faz. E aí, por último, a gente tem moksha. Moksha é o caminho para quem já está tentando ir para uma consciência espiritual maior, né? Porque moksha abre o caminho da espiritualidade. Então você começa a ter uma vida conectada mais à espiritualidade, né? Então a gente tem esses 4 objetivos de acordo, né, com a história aqui no hinduísmo. E aí no nosso mapa, cada um desses objetivos vai ser dono de certas casas. E aí então vamos lá para o mapa que eu vou abrir agora, tá bom? Bom, gente, então vamos ver aqui. Eu tô abrindo um mapa. Do lado esquerdo, você percebe que eu tenho um mapa no estilo do norte. E isso eu falo bastante lá. A gente está fazendo uma atividade lá na nossa, no Agora, Astrologia Védica, falando sobre a diferença nos mapas. E aqui do lado direito eu tenho um mapa no estilo do sul. Esse mapa é do meu Param Guruji, Sanjay Rath, né? É um mapa público que muitas pessoas podem acessar. A gente procura... o máximo que posso, eu sempre uso mapas públicos, né? Mas quando não pode, a gente usa, quando a gente não acha algo que vai mostrar, a gente usa mapas anônimos, né? Quando a gente não é um mapa, né, que está assim aberto, exposto na internet, então aí a gente usa mapas anônimos. Bom, muito bem. Como você pode ver aqui nessa primeira casa, a gente tem essa pessoa, né? Esse nativo, ele tem um ascendente em peixes. E quando a gente olha aqui no mapa, né? Se a gente for ver exatamente qual a gente estava falando sobre as casas, né? Então, no mapa, né, a gente tem aqueles 4 objetivos na vida, que é Dharma, Artha, Kama e Moksha. Então, quando a gente olha num mapa, a gente vai ver que as casas que são dármicas, né, que tem a energia que a gente fala do Dharma, é a casa 1, a casa 5. Vamos montar mais um aqui, peraí, eu vou copiar esse aqui. Então, a gente tem a casa 1, a casa 5. E aí a gente tem a casa 9. Então, quando a gente pensa em Dharma, quais são as casas que vão mostrar, né? E aí a gente tem formas de aprender isso. Qual é essa estrutura que tem a energia dármica? A gente chama essas casas também de casas tricona, né? Então, 1, 5 e 9 são as nossas casas que tem a questão do Dharma.
Aí, vou só para mostrar aqui quais são, então, as casas relacionadas à parte de Arta, né? Onde a gente acumula dinheiro. Então, onde a gente busca, né? Tá nessa história aí de mexer com essa energia aí de Arta. Então, é a casa 2, é a casa 6, é a casa 10. Essas 3 casas são pertinentes a objetivos de Arta, né? Então, essas casas têm essa relação. Então, casa 1, 5 e 9, como a gente mostrou antes, era Dharma. Agora é Arta. Vamos ver agora quais são as casas relacionadas ao objetivo de Kama, né? Que são os prazeres. Então, é a casa 3, é a casa 7 e é a casa 11. Então, são as 3 casas relativas a essa energia das questões dos prazeres. E, obviamente, se você já sabe, né, os assuntos de cada casa, o que a casa 1 está falando, o que a casa 2 está mostrando, o que a casa 3 está mostrando, você vai ver que, de alguma forma, essa história está tudo intrinsecamente relacionado. Bom, vamos agora, então, para as casas moksha. Então, casa moksha, a gente vai ter a casa 4, a casa 8 e a casa 12. E para quem, obviamente, estuda, né? Aqui eu estou mostrando no mapa do norte, mas eu poderia fazer esse mesmo aparato usando o mapa do sul, tá? Eu coloquei aqui do lado, sempre é bom ter os 2 mapas. Lá na comunidade eu sempre falo que a sugestão é que as pessoas já comecem a entender todos os tipos de mapa. Obviamente, o que a gente mais, né, o que eu mais recomendo é o mapa do sul e o mapa do leste, que não está aqui, né, porque afinal a gente não precisa estar com os 3, mas o mapa do norte é sempre um começo. Muito bem, então o que eu vim falar hoje especificamente sobre Dharma? Então, uma das maneiras da gente estudar Dharma é a gente ver o dono da nossa primeira casa, ou seja, o dono do ascendente, né? Aquele que é regente do nosso signo. Então, na astrologia védica, olhando aqui no mapa, se você for ver, essa é a casa 1 no mapa do norte, e aqui, ó, você vê onde tem o As, que é o ascendente, ou seja, a primeira casa no mapa do sul. Então, aqui, se você olhar, Júpiter é o dono de peixes e ele está na primeira casa. Então, toda semana eu vou postar um vídeo falando de quando o dono do signo muda, né? Está em uma casa diferente. Então, essa semana a gente está começando, eu vou falar de Júpiter na casa 1. Então, Júpiter na casa 1 não, né? Dono do signo na casa 1. Então, estando dono do signo na casa 1, a gente fala aonde, gente, e o dono, aonde o dono do seu signo mora, é muito, muito importante. Inclusive, é muito importante saber bastante sobre a sua casa 1, tudo que está acontecendo nela e aonde, né, aonde o dono da sua casa 1 mora, como que ele está dentro do mapa, se ele tem aspectos benéficos, se ele tem aspectos maléficos. Então, todas as informações sobre essa casa 1 é muito importante. Uma das coisas que a gente sempre realmente começa, né, tem uma vital importância. Então, quem tem dono da casa 1, né? Ou seja, o planeta que é dono da sua casa 1, morando na casa 1, a gente que fala onde ele mora, a gente chama aquilo ali, essa casa fica com muito fogo, fica com muito Agni. E Agni é a energia que faz as ações acontecerem. Quando a gente tem muita dificuldade em colocar as coisas em ação, em colocar as coisas em movimento, em fazer com que as coisas aconteçam, provavelmente a gente está com questões de Agni no mapa de alguma forma ou de outra. Tá? Então, aonde o dono do seu signo mora é onde está o seu fogo. E esse fogo é tão forte que a gente fala que tem que tomar cuidado para ele não destruir a casa, dependendo se ele estiver aí, né, com muita energia de fogo, porque fogo, gente, ele traz ação, mas o problema é que ele queima. Então, se tem muita energia de ação, também tem essa questão da queima. Então, a gente vai lá onde o dono da casa mora. No caso aqui, a gente está falando de casa 1. E aí, então, a gente vai fazer uma espécie, a gente vai olhar as casas relativas ao Dharma.
Então, como a gente lembra, as casas relativas ao Dharma, casa 1, casa 5 e casa 9. Então, eu vou montar aqui um triangulinho. Eu tô aqui na casa 1, vou lá na casa 5 e vou espichar até a casa 9. Vamos só tirar aqui a cor, né, para não ter. Vamos mudar aqui para o vermelho, afinal a gente está falando de Agni, né? Então, quando a gente olha aqui, ó, para ficar bem fácil. Então, o meu dono da casa mora na casa 1, e aqui é casa 5, e aqui é casa 9, casas dharmas. A casa mais importante para o meu dharma, né? A mais importante, não significa que a outra não seja, mas a mais importante é a casa 9. Então, muito do dharma de uma pessoa que tem o dono do seu signo morando na casa 1, tá lá com potência, né? Tá lá com a questão na casa 9. E quando a gente pensa em casa 9, a gente está pensando na casa do guru, na casa do professor, aqui na casa das filosofias, aqui também a gente considera o templo. Então, é uma pessoa que, de alguma forma, o dharma dela está muito conectado em estudar as filosofias, né? Ir atrás, ou ter um guru, achar um guru, ou ter algum guru que te ajude no seu processo. É uma pessoa, né? Casa 9 é a casa mais, vamos dizer, mais abençoada do mapa, e obviamente aqui eu estou falando, não, você veja que não tem nenhum planeta morando lá, a gente não está nem vendo aspecto nada, né? Então isso é de uma forma geral, e aí cada mapa a gente vai dar uma individualidade ao processo. Então, quem tem dono do seu signo morando na casa 1, tem o seu Dharma muito atrelado a você ir buscar a sua espiritualidade através de um professor, através dos estudos filosóficos, através de ir visitar templos, estar em contato com templos, né? Estar nessa atmosfera dos templos, dos gurus, dos professores e das filosofias. Então, isso está muito relacionado no seu processo. Tá bom, gente? Muito bem. Então, na semana que vem, eu vou trazer a mesma questão, mas aí a gente vai falar de dono do signo na casa 2. E, obviamente, lá na comunidade, a gente ainda não chegou ainda a falar dessa parte aí de donos de casa, dono de casa 1, casa 2, a gente mais um tempo está chegando, a gente vai fazer um estudo muito maior e muito mais aprofundado de tanta coisa que a gente pode aprender só com esse simples conceito. Então, espero que tenha ajudado aí vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Dânia vai.